Olá, eu sou Maurício Garcia, fisioterapeuta, e este é o MG Fisiocast. Queremos trazer a você muitas informações sobre fisioterapia em todos os sentidos, com os nossos parceiros, nossos pacientes, nossos amigos, nossos atletas e até mesmo você, pessoa comum que pratica esporte, recreativo ou profissional, e que a gente possa ajudar você com o que há de melhor na fisioterapia. E hoje é um dia muito especial para nós aqui da MG Fisiocast. Ela é comentarista esportiva, ex-jogadora de futebol profissional, embaixadora do futebol feminino do Corinthians, seu time do coração, né? E ficou conhecida como Rainha das Embaixadinhas. Estou falando de Milene Domingos, minha amiga e minha paciente. Obrigada. Eu estou um pouquinho sem voz, como você pode saber, mas aqui a gente, o microfone é ótimo, maravilhoso. Mas obrigada, viu? Obrigada pelo convite. E é sempre bom compartilhar, né, as nossas experiências. Você falou assim, ex-atleta, eu estou aqui pensando, né? Meu corpo está dizendo, Milene, dá uma segurada. Mas você sabe bem que não, que eu estou lá, que eu ainda jogo de uma forma mais amadora, mas o esporte faz parte do meu dia a dia, da minha vida, do meu estilo de vida, né? Como você estava falando, essas pessoas comuns que praticam esporte, eu acho que isso vira um estilo de vida que é saudável, né? Você não precisa já mais tá no alto rendimento, mas acaba sendo um estilo de vida que você leva a vida inteira, e isso me faz falta. Por isso, galera, a fisioterapia é tão importante. Aliás, a fisioterapia, tudo bem que eu já estou quase nos meus 44 anos, e finalmente, eu entendi que a fisio não é só para você, minha gente, que está machucado. Existe a prevenção. Se eu tivesse essa cabeça antes, eu acho que eu teria evitado muitas lesões ao decorrer da minha carreira. Muito legal. A gente vai falar um pouquinho de tudo isso que você falou aqui nesse nosso programa, e até porque realmente a relação de vocês que trabalham com performance ou trabalharam ou viveram isso, a lesão é sempre um grande vilão, né? Até mesmo não no momento que ela acontece, mas como expectativa. Você fala, puxa, eu não posso me machucar, e agora? Né? Quer dizer, o que vai acontecer comigo se isso acontecer? Então, a gente vai falar um pouquinho disso. Mas, antes de tudo, sempre uma curiosidade, já perguntei várias vezes para você, mas qual é seu recorde de embaixadinhas e em quanto tempo você levou para fechar esse recorde? Foram 9 horas e 6 minutos e 55.187 embaixadinhas, quando eu era jovem, minha gente. Hoje, agora é mais, então? Hoje, se eu chegar no 1.000, eu já fico feliz. Não é nem por não fazer. Eu sempre brinco que quando você faz embaixadinha, então você faz 10, você vai fazer 20. O que muda é o seu mental em fazer o movimento repetitivo e a forma física, né, de você aguentar lá e ficar fazendo durante um período. Mas a habilidade, se você faz embaixadinha 10, você vai fazer 20. Fizer 20, você consegue fazer 30. E assim foi meu pensamento até chegar nas 55 mil. Imagine quantos pensamentos você teve para chegar em 55 foco mil. E objetivo, né? Eu acho que um atleta, ele trabalha através de objetivos, né? Então, a gente fala assim, eu tenho um campeonato e eu quero chegar a tantos pontos. Então, você foca naquilo e é o que te leva a esse objetivo, né? Passar por lesões, passar por dificuldades. E as embaixadinhas, mesmo que tenha sido uma coisa muito lúdica, porque para mim fazer embaixadinha era algo que, primeiro, era uma solução de que não deixavam eu jogar futebol naquela época, né? Mulher jogar futebol era bem difícil. E segundo, que era uma forma de eu brincar com a bola sozinha. Então, por isso que nasceram as embaixadinhas, porque de uma diversidade, digamos, né? Porque não me deixavam jogar, eu pegava a minha bola e a forma de brincar era fazendo embaixadinha. Nossa, que legal, né? É legal saber dessas coisas, porque a gente olha por outros olhos, né? Fala assim, ela pegou ali uma oportunidade. Não, tem uma história por trás disso, né? E hoje, graças a Deus, que eu acho que é uma das coisas que a gente vem trabalhando muito ao longo desses anos,
a popularidade do futebol feminino, né? Que seja praticado. Não importa se você vai ser profissional, se você quer isso para a tua vida, mas que seja praticado como um esporte qualquer, como todos os outros esportes são praticados por homens, por meninas, por qualquer gênero. O esporte é saudável, então que isso seja popular. E até pouco tempo atrás, né, a gente fala lá de 40 e tantos anos atrás, o futebol feminino era proibido por lei. Então a gente quer que isso, né, teve um retrocesso muito grande. Então, que as meninas pratiquem o futebol. E foi através disso que as embaixadinhas nasceram, porque culturalmente a mulher não era para o esporte. E culturalmente o futebol sempre foi visto por algo muito mais masculino. Então, nessa época que eu vivia, né, imagina, eu vou falando de 30 e tantos anos atrás, era difícil ver uma menina jogando. Então, eu pegava a minha bola e ficava brincando sozinha. E pegando um pouco do gancho que você comentou, que está dentro do que a gente estava planejando aqui, a sua transferência na época, não lembro exatamente 2009, uma coisa assim, para a Europa, ela foi uma das transferências mais caras. Pois é, foi do futebol. Foi em 2003. 2003. Só que você não podia jogar. Não. Lá. Né? Então, é interessante. Você comentando isso, quer dizer, sendo uma transferência cara, chegou lá, não podia jogar por ser uma atleta estrangeira. Estrangeira. Eu voltei a jogar futebol depois da gravidez, né? Eu parei num período para ter meu filho. E depois quis ficar realmente com ele, mas eu era ainda jovem. Eu tive o Ronald com 21 anos. Então, com 23,5, quase 24 anos, eu queria voltar a jogar, já me sentia preparado. O Ronald já estava um pouco maior. E aí voltei a treinar, fiz um teste no time da Itália chamado Fiamma Monza. Fui aceita, que eu não queria ir por fama, eu queria que realmente fizesse uma peneira e que eu realmente entrasse por capacidade, né, esportiva. E aí, quando eu passei, já tinha feito a pré-temporada, já estava tudo ok. Foi, né, finalzinho de 2002, Copa do Mundo, o Brasil foi penta. E aí, eu era casada na época, o Ronaldo tinha feito uma Copa espetacular, artilheiro, a gente foi pentacampeão. E aí, ele foi transferido do Inter de Milão para o Real Madrid. Então, a gente ia morar da Itália e morar na Espanha. E eu já estava para fazer o campeonato, não tinha ainda sido inscrita no campeonato, porque a gente estava em pré-temporada. Eu falei, tudo bem, não tem importância, né? Ao invés de jogar na Itália, eu vou jogar na Espanha e tá tudo ok. E aí, eu fui transferida para a Espanha, né? Estava na Itália, fui para a Espanha. Chegando lá, a lei espanhola, né, para o campeonato, não permitia estrangeiras. Puxa vida. E aí, hoje eu brinco, né, que eu tenho preguiça de ir para o Rio São Paulo, eu já tenho preguiça, né? Uma ponte aérea de 40 minutos. Mas nessa época eu vivia na Espanha, que eu era casada, mas jogava na Itália. Então eu treinava com um time espanhol, que era o Rayo Vallecano, tinha contrato publicitário deles, por isso que foi feita uma transferência tão alta, mas ficha federativa continuou na Itália até que mudassem a lei na Espanha e me deixassem jogar. Então imagina, eu vivi 10 meses vivendo na Espanha, jogando na Itália. Então, todos os finais de semana, minha gente, meu Deus, eu viajava para a Itália, que dá cerca de umas 2 horas de voo. Eu brinco que nessa época eu ganhei bastante milhas, eu ia viajar o mundo, mas só para poder jogar e não perder a forma física, porque, de verdade, voltar a ser uma atleta a nível, né, profissional, em alto rendimento, depois de uma gestação, é bem complicado, mesmo que eu fosse super nova. Então, eu não queria perder essa forma física, esperar o Campeonato Espanhol, que já estava em andamento, terminar e depois mudarem a lei. Então, eu falei, não, eu continuo jogando na Itália. Quando mudarem a lei, que era ao término do campeonato, que já estava em andamento, e aí eles mudariam, eu poderia jogar na Espanha. Então, foi isso. Joguei na Itália uns 8 meses, deu mais ou menos. Acabou o Campeonato Espanhol. Mudaram a lei e aí eu posso jogar. Aí eu pude jogar. E hoje o Campeonato Espanhol é um dos campeonatos mais fortes do mundo. Inclusive o Barça tem um time espetacular.
Então, imagina isso há 20 anos atrás, uma Você estrangeira... plantou a semente lá, hein? Amém. Você plantou a semente. A gente vai plantando E gozar de tudo isso, casada Sim. e com filho pequeno. E com filho pequeno. Meu Deus do céu. Muito amor ao futebol, né? Muito amor ao futebol. Aí você sabe que eu tenho. Oxa, se você tem, né? Tanto é que quando a gente faz fisioterapia, sempre é importante ter uma bola perto dela, né? Essa bola perto dela ajuda muito a gente nessa fisioterapia. Assim, mal tá doendo um pouquinho, ele bota a bola no... Aí Parou, bota a bola pertinho, parou. ela calma, passa de dor. Parou, nem senti mais. E aí, Milene, vamos falar o seguinte. A Milene, antes de ser Milene Domingues, né? Em relação, você já contou um pouquinho que você usava a bola como brincadeira, mas como foi sua infância e adolescência com esta relação com o esporte? Não precisa nem falar futebol, mas assim, a Milene ali... Criancinha, pequenininha. Pentelha dos irmãos. Como é que foi isso, seus irmãos, quer dizer, como é que foi? Eu perdi meu pai muito cedo, né? Aliás, eu nem lembro do meu pai. Meu pai faleceu, eu tinha 2 anos e meio. Então, meus irmãos foram sempre a minha referência masculina. Então, eu tenho 3 irmãos mais velhos. Um irmão meu faleceu há alguns anos num acidente de carro, mas nós já éramos mais velhos. Mas a infância eram 3 irmãos mais velhos. E eu tenho 2 irmãos mais novos também, mas a minha infância foi brincar com eles. Por isso que eu falo irmã pentelha, porque eu era realmente. Eu tenho essa consciência, porque eu estava no meio deles o tempo inteiro. Então, eu vou fazer 44, meu irmão mais velho vai fazer 49. Então, 49, 48, 45 e eu 44. Então, imagina como éramos, os 4. Acho que por isso é que hoje minha mãe não é muito assim fã de criança, né? Eu falo, mãe, a gente te traumatizou, né? Não é possível. Porque éramos muito pentelhos, assim, bagunçávamos bastante. Eu até brinco que criança tem que bagunçar, tem que brincar, tem que ser arteira, né? Dentro do que cabe. Não mal educada, gente, arteira. Porque quer dizer que tem saúde. Então, eu vivi uma época que a gente brincava bastante na rua. Então, tudo que era brincadeira de menino, eu estava com eles, porque, né, no caso, eu não tinha outra menina para brincar. Então, eu nunca fui de brincar de boneca, de casinha. Eu tenho uma irmã mais nova que era, assim, brincava com a panelinha de fazer comidinha, de cuidar da boneca. E eu estava lá atirando a cabeça das bonecas para chutar. Então, eu sempre fui, assim, muito de brincar com eles. E foram eles que me deu essa referência de gostar tanto de esporte, né? Eu passava o dia saindo do colégio, era só rua e brincar o dia inteiro das mais diversas brincadeiras. Pipa, bolinha de gude, carrinho de rolimã, futebol, pique-esconde, enfim. Éramos o dia inteiro na rua brincando. E a sua mãe? Minha mãe trabalhava. Acho que eu sou daquela geração que o irmão mais velho vai cuidando do mais novo, do segundo, certo. E assim a gente vai se cuidando. Os vizinhos, a gente até brinca que era os vizinhos nossos cuidadores, né? Porque era sempre, sei lá, a Dona Maria que cuidava. Ah, a filha da Dona Lúcia está lá na rua de baixo. Todo mundo conhecia todo mundo. Eu sou de um bairro, eu sou da Casa Verde, Zona Norte de São Paulo. Então, eu ainda vivi essa época que, né, violência sempre teve, mas hoje eu entendo que você tem medo de deixar um filho seu na rua, né, porque a violência realmente aumentou demais. Mas eu ainda fui de uma geração que pôde brincar bastante na rua. E sem ser um condomínio fechado, era rua mesmo, que a gente até fala, né, que passava os carros, era assim, parou, isso, e todo mundo ia para a calçada, passava o carro, voltava com as pedrinhas, as pedrinhas. A luva era o chinelo. E aí a gente ia brincar. Então eu tive uma infância muito boa, assim, de muitas brincadeiras, irmãos, primos, pessoal da rua. Cara, muito legal. E seguindo um pouco essa linha, né? Você se casou muito cedo, né? Você tinha 20 anos. Sim. Quando se casou, né? E a gente, como admirador, tudo, a gente gostava dessa relação, né? De ver vocês dois, né? Você e o Ronaldo. A gente... Era uma história de príncipes, assim, né? Como admiradores, que falavam assim, que bacana, né? Os esportistas ali juntos, casando. Agora, você tem uma relação muito forte com seu filho. Sim. Muito forte com seu filho. Trazendo toda essa vivência sua de rua, tudo, e hoje a gente sabe que o Ronald é um grande DJ, né?
Tchau, tchau, tchau. Só fica ali. Imagina eu não consigo estar na balada até as 10. 10h30 eu já estou dormindo. Já tá dormindo. E meu filho DJ. Tá indo trabalhar às 10, Tá né? indo trabalhar. Saindo de casa às 10 vai ir trabalhar. Fala um pouquinho dessa relação sua com o Ronald. Nós moramos fora até os 10 anos dele, quase 11. A gente voltou a morar no Brasil no finalzinho de 2010. O Ronald é de abril, né? Então, em abril ele faria 11. E eu me separei também, ele era bem novinho. O Ronald tinha 3 aninhos, assim, oficialmente uns 4, né? Mas a gente já estava numa relação um pouco mais conturbada, assim que eu fui morar na Espanha. E então aí a nossa vida passou a ser realmente só eu e ele, né? Porque eu optei por continuar morando na Espanha, até porque a vida de jogador de futebol não é fácil, né? Eu sei que várias vidas não são fáceis, mas assim, pela minha convivência eu via que era uma separação diferente, porque um casal quando se separa, normalmente é um fim de semana com um fim de semana com outro. Ele tem mais possibilidade de ver. E os atletas, o fim de semana são os dias de trabalho dele. Durante a semana tem jogo, ou durante a semana tem concentração, tem treino. Então, eu sabia que se eu voltasse a morar no Brasil e ficasse longe do pai dele, a probabilidade de eles terem um convívio seria muito pequena, pela vida que o pai levava e porque a distância estava também muito longe. Então, eu optei por ficar na Espanha, mesmo sabendo que uma separação é difícil, mesmo que estejamos de acordo, separação sempre é difícil. Com uma criança pequena e sozinha, mas eu sabia que isso seria muito importante para a relação entre pai e filho. Meu pai faleceu quando eu era pequenininha, mas eu tinha meus irmãos. E eu sempre falo, mães, né, e pais também que se separam, os filhos não têm nada a ver com isso, né? Acaba uma relação entre um homem e uma mulher, mas uma relação entre pai e mãe existe para o resto da vida. Então, se a gente puder tentar, pelo menos, se não tiver amor mais, se não tiver mais nada, que tenha pelo menos respeito. E aí, isso ajuda muito na criação do filho. Tanto uma mãe quanto um pai são extremamente importantes. Um não pode tirar o lugar do outro. E eu sabia disso, né? Por mais que eu tenha sido criado muito bem pela minha mãe e com meus irmãos, a figura paterna era importante. E aí eu acabei ficando lá. E assim, eu sabia que o Ronaldo, num momento dado, sei lá, um almoço, uma visita, e pegar no colégio de vez em quando, isso faria diferença na criação do Ronald. E por isso que eu optei ficar por lá. Só que nisso era só eu e ele. E eu acho que essa criação, essa ligação entre mãe e filho, pai e filho, que já é uma relação super importante e mais próxima de sangue, algo, né, inexplicável, com a falta de outros familiares ficou mais forte ainda, porque eu não tinha minha mãe perto, meus irmãos perto. Então a criação foi Ronald e eu e Ronald. Tanto que foi isso que me motivou a voltar no Brasil, porque a gente já estava chegando numa fase que o Ronald estava numa pré-adolescência, que hoje a pré-adolescência, acho que com 6 anos você já está na pré-adolescência. É muito precoce isso. Na minha época eram uns 15, na época do meu filho uns 10. E aí eu sabia que eu queria muito que ele soubesse o que era a importância de uma família, que o mundo não era só eu, ele e eu. Né? Porque às vezes ele ia de férias com o pai, ele sentia muito a minha falta e eu a falta dele. E isso não estava sendo muito benéfico, né, para a relação, porque filho a gente cria para o mundo. Eu sei que essa frase é clichê, mas é verdadeira. Então, eu não queria que o meu filho fosse meu, né? Eu queria que ele fosse criado com uma consciência de que ele sempre me terá ao lado dele, mas que o mundo pertence a ele, né? Ele poderia ter o mundo. E aí a gente voltou a morar no Brasil, porque o pai dele já tinha voltado, estava jogando no Corinthians. No Corinthians. Vai, Corinthians. E aí a gente acabou voltando a morar no Brasil, e para ele também ter uma relação, né, não só com o pai, como com os irmãos, como com os tios, primos, enfim. E aí isso me motivou a voltar a morar no Brasil. Olha, eu posso falar para você com muito orgulho, você tem grande mérito por isso. Obrigada. Porque você não falo sem demagogia, porque vou te falar uma coisa importante, você não teve a referência do seu pai. Então você
de repente, colocar o Ronald com essa responsabilidade de saber, e a gente sabe que tem uma relação, e ele consegue separar muito bem da questão de ser filho do Ronaldo. Sim, né? sim. Ele é o Ronald. É. Ele é o Ronald, o DJ, né? Já tive a oportunidade de fazer algumas fisioterapias nele também, sempre bonitinho. Nossa, ele é uma boa, graça, né? Amém, educado. obrigada. Aonde encontro com ele, ele me cumprimenta, ele vem falar, ele vem, né? Encontro poucas vezes, mas a gente faz isso. Então realmente, você tem muito mérito disso. Obrigada, Parabéns amor. mesmo, porque você não teve a referência. É diferente, né? Porque meu pai, quando meu pai era vivo, eu fazia assim, você não teve essa referência. Sim. E você buscou e entendeu que o pai é Sim. sempre pai e a mãe é sempre mãe, independente se o casal continua junto ou não. Sim, entendeu? e são importantes. Eu acho que, por mais que, né, que meu pai tenha falecido, eu sempre tive uma ótima educação da minha mãe e sempre também tive meus irmãos ao lado. Então, e via também, né, pessoas ao redor, família, amigos, enfim. E eu acho isso, às vezes me dá uma dor no coração quando eu vejo pais brigando pelos filhos de tentar disputar o filho no meio, né? Quem manda mais, quem gosta mais, com quem o filho... Às vezes você ama mais o papai ou a mamãe. Enfim, gente, não, eu amo os dois da mesma forma. Obviamente, né, que a gente sempre tem uma relação diferente. E por isso é importante. Sem A mãe é dúvida. importante, o pai é importante. E eu queria que meu filho fosse criado com essa referência, mesmo com os pais separados. Não, muito, muito legal mesmo. E nesse período que você ficou casado de 99 a 2003, né? Isso. E esse momento para você foi muito legal, que você conseguiu manter os seus objetivos dentro do esporte. Isso é muito legal. Acho que o Ronaldo também deve ter o mérito dele de... Muito, ele me incentivou demais. Isso, de incentivar e te dar autonomia para isso. Sim. Isso é muito legal. E esse tempo, apesar de curto, você aproveitou bem, né? Quer dizer, nessa questão. Como foi esse momento para você, como Milene, tá? Não como casal, quer dizer, que você amadureceu, Nossa. que você era muito nova. Eu amadureci do dia para noite. Do dia pra noite, Eu acho que quando eu fiquei grávida, isso já é um amadurecimento enorme, porque eu realmente, eu sou, né, de ser mais menina, assim, desde sempre, e amo esporte, e sou de estar sempre brincando, então eu já não tenho muito essa postura nossa de mulherão, né? Eu sempre fui mais vista como uma menininha. Mas quando você é mãe, você acaba tendo uma responsabilidade de um serzinho, ser a tua responsabilidade. A vida dele depende da tua. Então, isso já te dá uma maturidade, querendo ou não. Eu sempre, essa frase de que quando nasce um filho, nasce uma mãe, é certa, porque você não precisa se preparar. Acho que Deus já te coloca isso naturalmente. E quando eu me separei, a mesma coisa, né? Porque aí eu via que a responsabilidade é muito maior. E morando em outro país, maior ainda. Mas eu acho que até pelo modo... Eu sempre falo que a gente educa nossos filhos por atitude, não por fala. Então, eu sempre tentei demonstrar ao Ronald, mesmo que às vezes inconscientemente, de que independente de quem fosse o pai, a gente tinha que lutar pelo nosso. Cada ser humano tem que fazer a sua história. Não importa como ela seja melhor, maior... Enfim, é a tua história e a gente tem que escrever a nossa história. Então, eu quis isso, continuar trabalhando. Eu brinco, né, gente, que o Ronald não gosta de futebol, assim, não joga. Ele gosta, mas ele não joga por minha culpa, porque eu acabei saturando o pobre, porque ele ia comigo nos treinos, nos jogos, ele virou mascote do time. Porque, primeiro, um serviço de pessoas trabalhando na tua casa, babá, fora do país, é difícil. Não é muito cultural. E eu também sempre quis ter essa responsabilidade. A minha mãe não deixava a gente com ninguém, então eu também tive essa referência dela de que nós nos cuidávamos. E aí eu levava o Ronald sempre para tudo, mas sempre fazendo a minha vida, né? O pai dele era o pai dele não tinha a responsabilidade de nos manter, de ser o provedor. A gente tinha que lutar pela nossa história, pelas nossas coisas, e termos aquilo que a gente tivesse condição, né? Então, e também acho que foi uma forma de educá-lo, mesmo que inconsciente, porque quando ele ia para o pai dele, ele tinha um estilo de vida. Tá. Quando ele vinha para casa, que era o dia a dia, ele tinha outro estilo, que já era maravilhoso, a gente sempre viveu muito bem. Mas comparado ao pai, era um outro estilo de vida.
E ele teve esses dois. Então, quando eu vinha para o Brasil com a minha família, enfim, também era outro estilo de vida. Então, o Ronald, ele foi sendo criado em vários ambientes, que fez ele entender que, independente do que você tenha, você precisa ser educado, ter bom caráter, respeitar os demais. Não é porque você tem um carrão ou um carrinho ou não tem carro que você é melhor ou pior que alguém. Então, acho que isso, o estilo de vida nosso acabou, mesmo que eu acho que inconscientemente, muitas vezes, acabou educando ele e a mim também, a fazer a minha própria vida, a minha própria história, independente de qual que ela seja. Eu sempre falo, todos os dias a gente tem que ser o melhor da nossa, às vezes não dá, né, gente? A melhor versão que a gente pode ter cada Mas dia. Né? Aquele dia, faça o seu melhor, mesmo que você saiba que esse dia, né, a gente tem, às vezes, um dia ruim, um dia mais nervoso, mas dê o seu melhor. Naquele dia, seja o seu melhor. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, acho que o Ronald também foi sendo criado dessa maneira e eu também. Né? Então, acho que isso foi o que me motivou a continuar vivendo a minha vida, fazendo a minha história, trabalhando, jogando futebol. Lá na Espanha foi quando eu me separei foi também uma virada de chave, porque lá muitos me conheciam como Ronaldinha, porque, né, casada com o Ronaldo, então era Ronaldinha. E trabalhando jogando futebol, eu participei de um programa de um reality show lá, que era de dança. Tomara que vocês não procurem na internet. Ah, já deu a deixa. Já deu aí eu a lá, deixa. dançando. Assim, malemolência eu não tinha muito, mas eu tinha vontade. Eu acho que isso, né, quando a gente tem vontade, a gente faz as coisas da nossa melhor forma. Acontecer. E aí as pessoas começaram a me ver como uma pessoa diferente do esporte, né? Lá eu estava lá dançando, então mostrava o dia a dia. O reality, assim, não era de ficar preso, né? Eu não ficava confinada em nenhum lugar, mas eles acompanhavam os nossos ensaios, depois os programas ao vivo. E aí eles foram conhecendo a Milene Pessoa. Então, todos os dias na TV, sei lá, a gente era um programa ao vivo toda semana. Então, as pessoas começaram a desvincular essa imagem de esposa do Ronaldo, Ronaldinha, para a Milene. E, às vezes, muita gente até falava assim, Milene, eres la que bailas? Aí eu falando, não, eu sou aqui, eu jogo futebol, eu não bailo, não. Eu tento bailar, mas não bailo nada. Então, aí eu acabei fazendo, as pessoas começaram a me conhecer como Milene e não mais Ronaldinha. Nossa, que bacana. E olha, a forma que você fala do Ronald de tudo é emocionante. A gente que também Obrigada. é muito família, eu sou muito família. Muito. Muito, assim. Então, ouvir você falar assim é uma coisa que nos dias de hoje tem um valor inestimável. Sim. E a gente tem muito orgulho de ouvir isso, sabe? Obrigada, Mas você que é uma grande amiga e não é porque a gente só ouve tanta coisa ruim, né? Essas coisas de família, de tudo. Sim. Então, isso é uma coisa... Bom, mas é o seguinte, falamos bastante da Milene já contou um pouquinho, agora nós vamos um pouquinho para falar da fisioterapia, das lesões. Achei muito curioso, a gente já se conhece um pouquinho, mas ouvi assim, nessa oportunidade, muito legal e só confirma a minha admiração por você. Imagina, obrigada. Mais uma vez. Mas, se eu não me engano, em 2009 foi quando as lesões afastaram você do futebol. Do futebol. Né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco desse momento, né? Quer dizer, desse que onde, assim, como a gente fala, a expectativa de você ter uma lesão também é tão ruim quanto a própria lesão. Sim. E até depois que você trata e cura e fica muito bem, a expectativa de uma relesão também é ruim. Sim. Né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho desse momento para as pessoas que estão nos ouvindo através da busca das informações da fisioterapia, entender o que passa pela cabeça de um atleta a partir do momento que ele tem a lesão. Vou te dar até um exemplo, uma coisa que a gente fala, eu escrevi alguns capítulos de livro e a gente falava assim, que quando o atleta se machuca de futebol e o médico chega no campo já para dar atenção, mais do que a gravidade
dele verificar, a pergunta que o atleta faz para o médico é o seguinte: quanto tempo eu fico afastado? Né? Ele nem perguntou o grau, assim, é muito grave? Não, ele pergunta, quanto tempo fica afastado? Né? Então, o que foi a lesão para você dentro do teu planejamento esportivo? E é engraçado que quando o médico chega, você já sabe que você está lesionado grave. Eu acho que é por isso que a pergunta é quanto tempo? Não sei como, mas a gente sabe que algo aconteceu. Ainda mais, não sei, com os anos de vivência, não sei, um feeling, Deus falando no teu ouvido, a gente sabe que é uma coisa que vai te afastar do que você gosta de fazer. No futebol feminino não é nem nosso ganha-pão. Hoje sim, está sendo cada vez mais, minha gente. A gente está lutando para isso. Mas na minha época não era o meu ganha-pão. Mas era algo que eu sempre amei fazer. Então, a primeira pergunta é essa: quanto tempo eu vou voltar a fazer o que eu amo? Mas eu já tinha meio que me programado em parar em 2010. Eu faria quase 30 anos, né? 29 para 30. E aí eu estava naquela época que o Ronald também já estava com 9 para 10 anos. Então, eu estava num momento de transição mesmo. Vim morar no Brasil ou não. E aí eu falei, pô, tá bom, vai. Com 30 anos eu paro de jogar e eu vou me dedicar. Eu já estava trabalhando como comentarista na Espanha, trabalhava na TV, rádio, tinha minhas coisas lá em Madrid. Primeiro que eu não pensava em sair da Espanha, né? Essa coisa da família que pesou muito, do Ronald estar próximo da família. Mas eu já tinha uma vida estruturada lá. Então, o futebol seria uma coisa muito mais lúdica do que realmente ter que viajar. A gente viajava bastante. Naquela época, o futebol feminino não tinha tantos recursos, na Espanha também. Então, a gente viajava muito de ônibus. E Ronald comigo, né? Era chuteira, bolsinha, Ronald. Então, eu achava que isso também não estava sendo uma vida legal para ele. Porque as mães, no final de semana, juntavam para ir no cinema e tal, e a mãe dele estava jogando e ele estava comigo. Aí as minhas amigas, no final das partidas, iam para algum lugar tomar alguma, ou, sei lá, se reunir, e eu falava, não vou, que eu sou mãe. Eu vou para casa com meu filho. Então, a gente não fazia parte de nenhum grupo. A gente sempre estava meio que isolados. Então, eu já estava meio que pensando. Aí, os últimos 2 anos eu joguei em times de segunda divisão na Espanha, porque eu não queria viajar tão longe. E os times de segunda divisão, a viagem mais longa era até Valência, que dá 2h30 de ônibus de Madrid. Já na primeira divisão, a gente às vezes jogava contra o Santander, o Racing, e dava 8 horas de ônibus, né? E não era aéreo. E o Ronald sempre comigo. Então, eu falei, bom, eu vou fazer assim, vou continuar jogando, que é o que eu amo, mas em segunda divisão que eu posso ter uma vida mais saudável para mim e para o meu filho. E aí, meu time subiu para a primeira divisão. Aí, procurei outro. Esse time subiu para a primeira divisão. E aí, em 2009, eu falei, pô, então eu não vou jogar em primeira divisão. E aí, meu treinador falou assim, não, pô, mas finaliza a sua carreira na primeira divisão. Vai ser legal, né? Fechar com chave de ouro. E aí chamava Ravi, né? Chama Ravi. Aí eu falei, Ravi, se eu tiver que decidir agora, não. Eu não vou procurar um terceiro time de segunda divisão e para agora, tá tudo ok. Eu falei assim, vai pro Brasil de férias, vai lá, puxa as férias, isso, volta com outra cabeça. E aí vim pro Brasil. E aí, pessoas, um jogador ou uma jogadora de futebol nas férias faz o quê? Joga futebol. Joga futebol. E aí, em um desses jogos, eu rompi o ligamento, jogando com amigos, completamente sozinha. Já estava jogando, sei lá quanto. Essa coisa, 2 minutos, né? 2 gols ou 10 minutos, você entra, sai. Então, a gente já estava jogando há quase 2 horas. E aí, eu fui chutar com a perna esquerda e a direita deu uma hiperextensão. Eu já tinha o joelho esquerdo operado de ligamento cruzado e menisco. E aí eu falei, pô, a hora que eu senti o estalo, eu já sabia, né? É esse momento, a gente sabe que tem uma lesão grave. E aí nada, fui lá no Dr. Moisés, fiz a ressonância, pá, LCA, Milena. Aí eu pensando, caramba. Bom, aí eu pensando, bom, eu já ia parar de jogar mesmo, né? Eu só antecipei.
E aí ligo pro meu treinador, né? Falo, Ravi, ó, já decidi, não vou mais jogar não. Ele falou, não, como assim? Pensa mais um pouquinho. Eu falei, não, é que eu rompi o ligamento. Então não é que eu não queira, assim, eu vou antecipar só a minha aposentadoria. O Ravi ficou raivo. Ficou com muita raiva. Mas, enfim, eu sabia que uma lesão dessa, naquela época, era de 6 a 8 meses. Eu acho que hoje o mínimo, né, acaba sendo 8 meses. E eu falei, não vou tratar 6, 8 meses, perder quase que a temporada inteira para jogar um pouquinho e me aposentar. Então foi por isso que a lesão te antecipou, não é que me fez parar, antecipou algo que eu estava pensando já em parar, profissionalmente, porque eu jogo até hoje. Claro. E jogo assim, jogo campeonato. Você viu, o ano passado eu operei de novo. Ainda vamos chegar nesse ponto aí dessa outra. Que não parei por aí as operações, mas ó, agora operar 1, 2, 3 aqui, pelo amor de Deus. Toda, bate na madeira, não pode bater devagar assim. Mas eu sempre gostei, assim, eu parei de jogar profissionalmente, mas nunca deixei de jogar futebol. Me fala assim, com quanto tempo você operou o joelho esquerdo? Você era muito nova. Eu tinha de 15 para 16. 15 para 16, joelho esquerdo, que ele foi ligamento claro, anterior e menisco. E menisco. E habilitou eu operei e primeiro o ligamento, futebol, né? e foi curioso porque, assim, primeiro foi o ligamento, não teve nada de menisco, que já era um pouco raro, né? Não aconteceu nada com menisco. Só que aí, 1 ano depois, eu tive um pensamento lá de menisco e fiz. Então, eu fiz uma artroscopia. Então, acabou sendo 2 operações no mesmo joelho, com 15, 16, ou quase 16 e 17 anos. 16. E aí, fiquei ótima, maravilhosa, aqui, doutor Moisés, Maurício, ali, voltei a jogar, nada, nunca senti nada mais. E aí, voltei a operar com 29, que foi quando eu fiz esse outro LCA do joelho direito. Do joelho direito. Também ótima, vida que segue, vida normal, fisioterapia. Eu falo assim de vivência mesmo. A fisioterapia é importantíssima. Porque para esse joelho, eu lembro que eu morava ainda na Espanha. Então, eu vim para o Brasil para operar, porque a gente tem muito mais confiança nas pessoas, né, que a gente já conhece. E, assim, eu operei super nova e continuei jogando futebol. E tive uma carreira muito boa até esses 29 anos. Então, voltei para o Brasil, operei, fiquei aqui 1 mês e meio, 2. E tive que voltar, porque né, o Ronald ainda tem escola, estava tudo ok lá na Espanha. E segui a fisioterapia de lá. Só que a fisioterapia de lá é uma fisioterapia diferente, digamos assim. Diferente. É um pouco mais cauteloso, é muito de seguir protocolos, e não o ser humano. Tá dizendo aqui que em 1 mês você deveria estar usando muleta. Eu cheguei lá andando. Então, eles já ficaram horrorizados que eu, com, sei lá, 1 mês, não estava usando uma muleta, eu estava andando. Eu falei, gente, eu já estou quase correndo. Não, mentira, não estava, não, porque era ligamento. Não pode. Mas eu estava super bem. Então, deu uma retrocedida, assim, nessa fisioterapia. Então, eu tive uma recuperação bem diferente da primeira do que para a segunda, porque a fisio foi feita um pouco aqui e o restante lá. Mas, enfim, demorou um pouco mais de tempo, mas continuo jogando e tal, até o ano passado, que foi quando eu operei o menisco também, que foi um lance completamente também sozinha. Ele foi. Uma fatalidade ali, jogando. É uma coisa que a gente também está propenso a ter. Né? Quem faz esporte está propenso a ter alguma lesão. Por isso que existe. Mas eu tinha Macabíadas, né? Eu jogo no Clube Hebraica e eu queria muito participar dessa Macabíadas, que é o 3º maior evento esportivo do planeta. É uma Olimpíada real. E aí eu falei né, você viu? Eu falei assim, eu preciso estar em junho. Era em julho, né? Em julho eu preciso estar voando. E aí, para quem opera ligamento, o menisco Menisco é beleza, né? Há 1 mês eu estava ótima. E foi tão curioso esse dia, porque a Milene ela recebeu alta de manhã, né? Do hospital. Ela saiu do hospital e foi direto para a clínica. Foi. Não é que ela foi para casa descansar. Uma sexta-feira. Numa sexta-feira. O que você está fazendo aqui para descansar? Não, vamos começar a fisioterapia. Eu tenho uma Macabíade em julho. E eu falei, tá bom, então vamos começar. Aí foi engraçado que eu falei,
eu preciso de muleta. Ele falou assim, não, vai nesse lugar, tal. Eu falei assim, eu preciso fazer físio, o doutor Moisés liberou para físio. Aí eu falei, não quer esperar até segunda, né? Porque era sexta à tarde, sei lá. Acabou de receber alta, né? Descansa sábado e domingo, tranquilo. E segunda a gente começa. Eu falei, não, eu já estava pensando que era 2 dias a menos de fisioterapia. Não, estou chegando aí, você não está entendendo. Não, e foi uma recuperação muito boa. Foi muito boa, né? Assim, acho que a gente conseguiu estabelecer uma estratégia de tratamento muito legal, cumprindo essas metas, com prazos, tudo. E foi realmente muito bacana, não, sempre alinhado com o Dr. Moisés, tudo. E eu lembro de chegar na academia e as pessoas não acreditarem que eu estava recém-operada, porque assim foi... É isso que eu acho que faz muita diferença na fisioterapia, né, aqui do Brasil, porque o físio, ele vê o ser humano. Ele não vai seguir que em 2 semanas o paciente tem que estar assim, não. Eu te conheço, ainda mais assim, né, conhecendo o paciente, você sabe do que eu sou capaz. E eu acho que até também a gente sabe se cuidar também. Eu não vou fazer nada mais do que aquilo que eu sei que pode me prejudicar. Isso. É uma conversa entre paciente e médico, né, paciente e físio. É uma negociação, gente, porque... Tem que posso, não tem a pode. parte teórica da sessão ali, que gasta uns 10 minutos tentando estabelecer o que deve, assim, as escolhas e as renúncias, né? E é muito legal, porque às vezes eu lembro de você falar assim, não, assim, poder, se eu te falar que não, eu sei que você vai fazer. Então, você já trabalha com isso, mas me dando a consciência das consequências. Então, eu também tenho no final, essa escolha, porque, né, no final o corpo é meu, se eu não seguir as tuas indicações e as tuas regras, quem vai sofrer sou eu. Então, o paciente também tem que ter essa consciência de que você nunca vai querer meu mal. Claro. Então, se você está falando que não, é porque realmente isso vai acarretar algo mais lá na frente. Então, acho que essa conversa que lá não existe, não é à toa que tantos jogadores e jogadoras acabam levando o seu próprio físio. Às vezes até em países que têm uma tecnologia muito melhor. Muito mais avançada, mas esta habilidade do fisioterapeuta de lidar não existe esse trato humano. A gente, dentro da fisioterapia brasileira, a gente segue os guidelines, naturalmente, da fisioterapia baseada em evidências, tudo, acompanhando as pesquisas, mas a gente tem uma característica, o fisioterapeuta esportivo no Brasil, até tem a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, a SONAF, onde tem os melhores fisioterapeutas dentro dessa sociedade, a gente tem muito perfil de tratar do atleta e não da lesão dele. Sim. Isso entre aspas, para você entender que a lesão a gente entende como ela responde, como tudo. Agora, como é tratar esta lesão para este determinado atleta? Sim. Então, a gente não faz nada com irresponsabilidade ou na tentativa e erro, a gente faz baseado. Sim. Mas a gente tem essa habilidade, esse acolhimento, isso, que é uma das palavras-chave aqui do nosso podcast. É a resolutividade e o acolhimento. Que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, eu, particularmente, depois de alguns poucos anos de formado, né? Vamos falar assim. Eu imagino, eu já estou na física também vários anos. Né? Imagina aí, você já estava há um tempo. Mas depois que a gente tem isso, a gente vai criando um pouco dessa habilidade, e eu falo assim para os meus pacientes, eu fico feliz com as respostas positivas que nós temos do processo de reabilitação, quando a pessoa fala assim, eu estou melhor, meu joelho desinchou, eu estou sem dor, eu já fiz trabalho com bola, então isso dá uma satisfação, mas também me dá uma preocupação, aquele calor que sobe quando ela fala assim, meu joelho não está bom, sabe? Ou então fala assim, puxa, não melhorei tanto quanto... Então eu sofro um pouco, mas eu sofro para o bem, eu sofro para tentar falar assim, o que eu posso fazer de melhor? Vira um desafio, né? Vira um desafio, vira uma tarefa de falar assim, o que eu tenho que fazer de diferente para conseguir resultados melhores? Então, todo final de dia eu sou assim, acaba o meu dia, eu não vou embora para casa não, fico uma meia horinha no computador, passo toda a minha agenda de novo. Então, eu falo assim, como é que foi esse paciente? Foi bacana, foi legal, checking. Então, e esse aqui? Foi bacana, checking. E esse aqui? Esse reclamou de inchaço. Então, falou,
que eu deixei de fazer ou que talvez faça parte do processo mesmo, mas o que eu posso fazer melhor? E eu vou para o computador e coloco na próxima sessão realizar tal atividade. Então, isso faz uma diferença. Faz, mano. Eu sei que faz para o paciente, mas faz para mim também. Você entendeu? É porque a gente acha que nosso mental... Primeiro que a gente acha que vocês sempre estão fortes. Porque é o nosso apoio. Exatamente. E assim, o mental move o nosso corpo. Eu tô com uma dor no braço. Se você ficar pensando naquela dor no braço aí, que você é incapaz, de que tá precisando, que você não vai avançar, você não avança. Por mais que as pessoas falam, não, ó, aqui tá bem, você pode andar. Se eu coloco na minha cabeça de que vai doer, que tá doendo, que se eu andar, isso acontece. Então, essa coisa do acolhimento, você se sentir acolhido, amado, não, vai lá, confia em mim, faz diferença, sim. Porque eu tive uma operação com 15 anos, né, 16, outra com 29 e a outra com 43. Não, 42, eu ia fazer 43, eu operei em março. Então, foram fases completamente diferentes da minha vida, mentalmente. Eu tinha outra maturidade. Mas essa confiança no que você falava era o que me movia. Então, e essa coisa de comparar, que a gente vê, se a gente está numa sala de fisioterapia com outros pacientes, existe muita comparação. Mas fulano está andando já com 15 dias, eu estou com 2 semanas e não botei o pé no chão. Mas você tem que ver o que a outra pessoa tem de bagagem, né? Que estilo de vida dela? Eu fiz uma atleta a vida inteira. A outra pessoa trabalha num escritório. Então, a musculatura dela estava de uma forma antes de operar. E outra coisa que eu, assim, com 15 anos eu não fiz, mas com 29 e com 42 eu fiz, que foi a fisioterapia pré-operatória. Por isso que eu estava falando isso sobre a prevenção. Isso é muito importante. Hoje eu tenho essa consciência. Gosto de academia, minha gente, vou ser bem sincera para vocês. Não. E você sabe disso. Gosto? Não. Mas eu sei o quanto é importante para proteger minhas articulações, que já são articulações operadas e desgastadas. Eu falo que eu tenho 43, quase 44, mas o meu joelho deve ter uns 68, porque ele já está operado, já está... Então, é um joelho diferente. Mas eu sei que isso é importante. Então, a minha prevenção é ir à academia, porque eu gosto de fazer esporte. Se eu não fizer isso, a minha vida útil no esporte vai diminuir. Não é isso que eu quero. E a fisioterapia pré-operatória não te faz perder tanta musculatura. Então, quando a gente opera, que é natural, é fisiológico, você vai lá mexer, você vai perder um pouco de musculatura. Se você fizer antes, a perda é menor. Então, são essas consciências que eu acho que existe isso conversando com o físio, conversando com o médico, você tendo essas informações. Um podcast como esse, que dá essas informações, isso eu posso dizer de vivência, que fez toda a diferença na minha recuperação. Principalmente nessa última, que a operação já era uma operação menos complexa, mas que eu também já tinha uma idade maior. E para competir uma Olimpíada judaica, né, as Macabíadas, mas a um nível muito alto, e com gente muito mais jovem, Mal, você sabe disso? Você contou para mim ali. Eu nunca corri tanto na minha vida, minha gente. Eu brinco que com 43 anos, que quando eu fui, eu já tinha 43, eu aprendi a marcar. Eu nunca fui de marcação, mas eu fui aprender a marcar depois de velha, gente. Porque a gente tem que correr demais e competindo em alto nível. E a gente também tem essa cobrança mental. Se eu fui uma atleta profissional de alto rendimento, nada a gente faz lúdico. Você fala, não, você está de brincadeira. Imagina, primeira oportunidade você vai ser competitivo. Só que aí essa consciência de que, eu não tenho mais o corpo de 20, também faz diferença na hora da... Você tem que equalizar isso na hora ali, porque senão isso interfere para você na mente. Muito. Então, por isso que o mental é muito importante. Você tem que estar lá trabalhando, e isso é um trabalho conjunto. E eu agora fiquei sabendo de uma coisa, não sabia que o físio também sofria. Eu, pelo menos, aprendi na minha carreira a criar... Não é uma cobrança, tá? Não é uma coisa que eu exijo. Para falar para vocês, tenho 37 anos de formado,
Caramba. Né? 58 anos de idade e mão na massa todo dia. Trabalho como se fosse o primeiro dia Sim. de formado. E eu trabalho com prazer. Mas eu aprendi, ao longo desse tempo, que é importante eu criar uma expectativa minha para fazer o melhor pelo outro. Por isso que você fala do protocolo, né? Porque parece uma receita de bolo. Você abre uma gaveta, puxa, ligamento cruzado, entorse de tornozelo, você puxa a receita e trata. Tá. E você esquece da essência que é tratar de uma pessoa que está do lado de lá. Então, o que eu posso fazer de melhor? E, naturalmente, graças a Deus, meu saldo é positivo em relação aos bons resultados e sucesso. Mas nem tudo são flores. Então, eu aprendo muito com isso. Tem dia que o paciente deve chegar lá que teve um mau dia, sei lá. Chegou no final da tarde, o trabalho deu ruim, não fechou negócio, brigou com não sei quem. Você chega lá, você não quer nem fazer a física, você só quer ser escutado. É meio psicólogo. Parece que é uma sessão mais teórica, assim, mas que no fundo vai trazer maior benefício que você ter que cumprir a tabela ali. Você entendeu? E aí a gente fala até em relação, até a pessoa fala, cria expectativa, meu joelho vai ficar bom. A gente fala assim, tem 3 tipos de joelho, o normal, assim, 4, né? O normal, o machucado, o operado, né? E o operado há muito tempo. Né? E a gente fala assim... Eu brinco, então, eu tenho todas essas fases, você sabe disso? Porque são 4 cirurgias. Sem dúvida. Porque depois desse ligamento do 29, o menisco foi no mesmo joelho. Mas eu brinco que eu sou simétrica. E é verdade, assim, eu tenho um LCA e um menisco em 2 operações aqui no esquerdo. Em uma operação eu já fiz, né? Aliás, eu tenho 2 meniscos, né, no direito, gente. Tem 2 meniscos no direito, olha só. Olha, mas em 4 cirurgias. Então, 2 em cada. Então, 2 em cada, já fechei o negócio, já tô ok. Mas continua com o seu futebol. Mas sabe, continuo futebol e sabe que hoje, fisicamente, eu me sinto muito melhor do que quando eu parei de jogar. Interessante isso, né? Até com números mesmo de testes. É mesmo? Porque hoje eu tenho uma consciência corporal muito maior e a chave, eu aprendi a importância da prevenção. Então, eu faço academia, não gostando, mas eu faço academia. E o pessoal fala assim, vou pela força do ódio. Não, o ódio não me move, o que me move é o amor. Eu vou do amor ao futebol, ao esporte. Ódio não me move nada. Mas eu vou consciente de que se eu não fizer isso, eu não vou continuar jogando futebol, não vou continuar jogando futevôlei. Eu sei que o meu corpo é o que me determina quanto tempo eu vou continuar fazendo aquilo que eu amo. Então, essa minha consciência me fez, hoje, ter uma melhor forma do que antigamente, que não, sou jovem, aguento. Hoje, eu trabalho para isso. Cara, muito legal. E era o que eu ia falar para você. Você já respondeu, mas na realidade era assim, o que você tira de aprendizado? Né? Você falou prevenção, você falou essa bagagem. Mas o que vale a pena a gente falar para a pessoa que operou ali, que está recuperada? Qual que, assim, pilares mesmo de aprendizado que você tirou da lesão esportiva e da fisioterapia? Eu acho que, primeiro, essa parada da prevenção, que eu não preciso ter uma lesão para ir para uma academia, para ir fazer exercícios funcionais. Se você não gosta de academia, pega alguém que te faça uma tabela. Eu jogo tênis. Quais são as lesões do tênis? O cotovelo, o ombro. Como é que eu posso fortalecer para fazer, para que minhas articulações sofram menos? Porque normalmente a lesão vem. Se eu estiver errada, né? Eu estou aqui falando com físico, eu quero dar... Eu estou pensando que eu estou estudando. Tem experiência bastante. Tem bastante experiência. As lesões vêm por trauma. Né? No caso do futebol, alguém der uma entrada na gente, porque é muito comum, né? O futebol é um esporte de contato. Ou por falta da musculatura, porque eu estou com uma musculatura debilitada. E às vezes até o mental. Tem até umas pesquisas aí que eu andei, eu adoro ficar vendo essas coisinhas, gente. Que às vezes o mental te faz ficar mais debilitado. Então, sei lá, eu vou jogar bola num dia que eu briguei com todo mundo, que eu estou mal, que mentalmente afetado, isso também afeta a tua musculatura, sei lá de que forma, mas a probabilidade de ter uma lesão acaba aumentando um pouco, não sei nem se é científico, mas muitas vezes
É? Provado. Tá vendo, minha gente? E a gente até chegou a ter um podcast aqui, falando junto com o pessoal da Concept Brands, que trabalha com cognição. Olha. Então, muitas vezes, quando você está desfocada daquele ato, do gesto esportivo, você tem delay de resposta muscular. Então, muitas vezes, a fadiga, por exemplo, é muito claro a gente entender isso. A fadiga tem bem essa característica. Sim. Assim, você mesmo disse, eu joguei 2 horas de futebol aqui, então você já fadigou. Mas, quando você tem, você está desfocada, preocupada com outros problemas e fazendo um gesto esportivo, num determinado movimento que tem o risco de uma lesão, o seu estabilizador secundário, que é o músculo, não responde no tempo adequado. E você acaba torcendo, girando ou aumentando um pouco a amplitude da articulação e levando a lesão, né? Muitas vezes isso cai em descrédito, porque você fala, não é possível que isso possa ter acontecido isso, né? Mas a ciência provou que quando você tem esse delay de resposta muscular, sabe quando você está andando de salto, assim, teu pé vira rápido, assim, e você volta rápido? Cara, é impressionante. A sua articulação sai da posição, ativa o mecanorreceptor, ele sobe uma corrente ascendente, avisa o córtex ou até o sistema nervoso central, ele volta com uma resposta, ativa os teus músculos estabilizadores e teu pé volta. E assim, né? Milésimos de segundo. Milésimos de segundo. Sabe que você imagina se você tem um delay disso? Seu pé torce. E, assim, às vezes faz uns movimentos e você fala, nossa, como é que eu não torci isso aqui? Que é tão rápido. Sabe o que você me fez lembrar que lá na Espanha tinha como se fosse a nossa enciclopédia Barça. Muitos não vão saber o que é. Não é da minha época, desculpa. Muitos não saberão o que é, mas assim, era nosso Google. Enciclopédia, nosso Google da época. Lá tinha uns livros e uns DVD, já era DVD pelo menos, chamado Era-se Uma Vez. É espetacular. Eu já procurei pelo YouTube e tem esses desenhos. E eles ensinam tudo sobre o corpo humano. E aí, quando você for assim, de levar, assim, é tudo lúdico. Então, os pais que tiverem assim, a oportunidade, dá uma procurada, porque ensina muito para os filhos a importância de escovar um dente, por exemplo. Então, aparece assim, em desenho animado, a criança vai, come alguma coisa e vai dormir. E aí, por dentro, aparece assim, era-se uma vez o corpo humano, era-se uma vez o coração, era-se uma vez os músculos. Então, essa é uma enciclopédia. E aí, dos dentes, aparecia assim, sei lá, uns bichinhos que são, né, o que você comeu e não limpou, pegando uma picadeira no dente, aí assim, sobrou esse restinho de comida, e aí picando, aí no dia seguinte a criança acorda com a cárie. Então mostrava assim, tipo, a neurotransmissão, neurotransmissão de a pessoa, alguém comandando o seu cérebro, dizendo assim, ó, houve uma torção no tornozelo, aí sai correndo, sei lá, glóbulos brancos, vermelhos, mas tudo isso em desenho animado. Então faz você ver como é que o nosso corpo, a parte da cabeça, que é a que comanda tudo, manda esses sinais para todo o restante do corpo, faz o seu corpo se reestabilizar e volta de novo. Já solucionamos o problema. Então era uma forma, o Ronald até hoje foi e fala assim, mãe, lembra, sei lá, por que você não pode ficar ao lado da pessoa que fuma? Então aparece lá a fumaça entrando da nicotina, você é fumador passivo. Então, pais que tenham filhos pequenos, assim, para entender toda essa parte de corpo humano, que às vezes é muito complexa, tudo em desenho animado, mostrando como é que o nosso corpo reage através da nossa mente. Que legal. Pais, recebam o vendedor da Barça na sua casa. Tinha vendedor de Barça, né? É que hoje, pelo YouTube, você tem tudo, né? Então, procurar Era-se Uma Vez. Aí tem uma porção de coisas sobre a nossa parte mental. Por isso que eu acho, Mal, que um dos meus maiores aprendizados da fisioterapia, primeiro, é saber assim, eu sei, pessoas que operam, a gente acha que nunca mais vai voltar a fazer aquilo que a gente fazia, assim, porque você perde a capacidade de andar. Então, você sai do hospital, você está lá de muleta, com o joelho inchado, sem musculatura, você vai contrair, não sobe nada. Então, te dá um certo desespero. Você viu que no começo, quando eu tinha uma operação, a gente teve várias, né? Eu peguei um período que tinha muita gente recém-operada lá. É isso.
E aí, às vezes, eu via que as pessoas chegavam assim, meio desanimadas, eu não estou conseguindo isso e tal. Eu falei assim, nossa, se eu pudesse te falar alguma coisa, é igual, né, os espíritas, vai passar. Porque a gente tem essa sensação realmente de que você não vai voltar a ser o que era antes. E você volta, e eu acho que é ainda melhor, porque com um problema solucionado, com uma consciência muito maior, corporal, física, mental, e a gente aprende que eu vou voltar a falar a importância da prevenção, porque você sabe que se você não prevenir, se você não continuar fazendo exercícios que vão te auxiliar a não ter uma lesão, porque assim, eu falo, a gente vou jogar bola, eu tô propensa a ter uma lesão, se eu não quero ter uma lesão, eu vou ficar sentada no sofá e é capaz de eu ter na coluna. Então, essa consciência de que eu preciso fazer algo por mim, que vai desde fisioterapia a uma alimentação, a dormir bem, a tomar água, né, a se hidratar, enfim. Então, quando a gente tem essa consciência de que se eu gosto de fazer um esporte, se isso faz parte do meu dia a dia, eu preciso dar condições para o meu corpo fazer isso. E quando a gente vai ficando mais velho, mais ainda, porque é natural que a gente vai perdendo um monte de coisa. Então, a suplementação faz muita diferença, porque eu sou de uma geração que a suplementação era para quem queria ficar marombada. Vou para academia, suplemento. Não, qualquer pessoa pode suplementar. Você pode ir a um médico que vai fazer os exames, que vai ver as suas deficiências e vai te suplementar aquilo que realmente você precisa. Com a tua idade, com o teu dia a dia, conforme você faz as suas atividades. Então, acho que esses longos anos de esporte, físio, lesões, foi isso que me deu consciência de que eu sou realmente uma máquina e depende de como eu trato ela, ela vai me responder. E vai dar longevidade também, né? Amém. Eu quero jogar futebol até 80 anos. Nem fala. Nem se for de botão. Nem fala, vai jogar. O futebol vai estar na rotina da Milene, não pode. Não, e o futebol hoje é um esporte que não me exige tanto fisicamente. É uma areia, mas é muito mais posicional. Eu não tenho ninguém entrando em mim. Eu não vou do nada receber uma lesão. Si, né? E a areia ajudou bastante a gente, né, na recuperação também, nesse trabalho de propriocepção. Então, eu gosto muito, assim. E eu sempre falo, pessoas, façam esporte, aquilo que te faça feliz. Eu pratico esporte muito feliz. Então, isso já ajuda bastante no meu bem-estar. Faça o que fizer, mas faça com amor, com alegria, porque faz toda a diferença. Não, faz sim. Inclusive, você tocou num assunto aí também, que era uma coisa que eu ia falar, que a questão adaptativa, né, do esporte. Às vezes, como assim, um joelho operado pode ficar pior ou melhor. Nossa, o meu muito melhor. Igual nunca, né? Mas pior ou melhor ele vai ficar. E, na realidade, a gente cria ao longo do tempo que vai amadurecendo, a gente vai criando idade, algumas adaptações. Então, você não tirou o futebol, por exemplo, do que você faz hoje, né? Então, você joga o teu futebol de vez em quando, você joga o teu futevôlei. Então, é muito importante passar para as pessoas que estão também acompanhando aqui no podcast que existe um processo de adaptação pós-lesão que vai te dar longevidade. Eu falo isso por uma questão, eu acho até que você estava lá, fazendo a físio, quando foi um menininho lá de 13 anos de idade, operado de ligamento cruzado anterior. Me chamou muita atenção. Chamou atenção. Você acha que eu, como fisioterapeuta, estou preocupado se ele vai jogar futebol daqui 6 meses? Eu preciso pensar nesse menino daqui 10 anos, 20 anos, 30, 40 anos. Eu tenho que ter essa responsabilidade. Sim. Então, eu chamo os pais, coloco no consultório e falo, olha, entendam uma coisa importante. Seu filho é muito novo e a gente tem que tratar ele para os próximos 30, 40, 50 anos e não para o verão do ano que vem. Sim. Tá claro para vocês? Então, eu divido essa responsabilidade porque eu sei que se ele cuidar bem, ele vai conseguir se adaptar lá no futuro. Se eu quiser fazer alguma coisa muito para bater meus recordes, falar ele voltou a jogar futebol em 4 meses, tudo, talvez daqui uns 2 anos, 3 anos, ele tenha outros problemas. Então, a prevenção, né,
a gente conseguir entender que as lesões também acontecem por algumas características, a gente fala de fatores intrínsecos, né? Então, a pessoa que tem habilidade de fazer aquele gesto que quer submeter. Então, vou dar o exemplo, por exemplo, do esqui na neve. O brasileiro nasceu num país tropical jogando bola na praia. Sim. Aí inventa de pôr um esqui e vai... Se você não tiver uma habilidade sensorial assim, para aquilo, você vai se machucar, né? E os fatores extrínsecos, que é exatamente... então, como você falou, a areia ajudou. Sim. Né, a fazer um pouco disso, que é uma discussão hoje no futebol até sobre a grama normal e a grama sintética. Né, olha, sinceramente, a sintética é ruim. Eu não sei o que os médicos pensam, mas o joelho, o tornozelo, o tendão, o calcanhar... Você vê que são coisas que por isso que eu falo, a gente trabalha prevenção, mas precisa entender que as lesões, elas têm uma predisposição para acontecer. Sim. O que você falou é muito importante. Né? Não estamos falando que a areia... não, porque a grama sintética machuca. Não, estamos falando que a grama sintética aumenta talvez o risco de você ter alguns outros problemas se o seu corpo não está preparado para aquilo. Sim. Né? Se eu não estou adaptado àquilo e se eu já tenho um problema pré-existente. Sabe o que você falou da idade? Eu lembro que quando eu fiz a primeira operação, eu estava ótima. Em 3 meses eu estava correndo, fazia todos os gestos de zigue-zague, a cama elástica fazia e tocava bola. E aí vocês me seguravam assim, não, mas você não está boa para jogar. Porque existe o processo fisiológico, o seu ligamento, o seu enxerto ainda não está cicatrizado. Mas como é que você explica isso para uma criança de 15, 16 anos, que você falou de 13, que eu já achei que eu era nova, quando eu vi o garoto de 13, eu falei, meu Deus do céu. E aí, o que eu fiz? Não façam isso, crianças, pessoas e pais. Fiquem de olho. Eu fui jogar. Não, mas é só um joguinho aqui e tal. E eu lembro que me deu uma tendinite, que assim, que só não coloquei a operação a perder, porque Deus olhou para mim e falou, não, minha filha, você aqui tem que jogar futebol mais adiante como profissional, porque para mim não entrava na minha cabeça se eu estava fazendo todos os gestos, se eu corria, se não sentia dor, estava forte, por que eu não podia jogar futebol? E aí me deu uma tendinite que atrasou a minha recuperação quase 2 meses. Mas tudo bem, nessa idade você recupera. Então, é essa consciência que você falou, preciso falar com os pais, que é para a vida. Eu tive a sorte de ter vocês, de que realmente foi só uma tendinite e seguir e jogar futebol até hoje. Mas podia ser que eu não tivesse essa sorte e ter colocado uma operação a perder, porque simplesmente eu só estava me sentindo bem e não entendia que fisiologicamente o meu enxerto não estava lá, eu não consigo enxergar dentro de mim para ver que o osso não estava cicatrizado com o enxerto. Então, a consciência disso, que é o que a gente fala, né? Hoje eu tenho essa consciência. Se você falasse para mim, Milene, essa última operação, você tem que andar de cabeça para baixo e com uma mão, eu ia dar um jeito de andar de cabeça para baixo com uma mão, porque eu sabia que a confiança que eu tenho em você e falar, é assim, porque eu já tive isso. Sabe, quando um paciente é novo assim, é difícil colocar isso na cabeça. Então, aí está o trabalho dos físios. Dos físios, gente. E dos pais, junto, porque você não está lá 24 horas com a criança para saber. E eu vejo, Mal, que isso vem acontecendo com mais vezes, assim. Mais frequência. Né? Pessoas mais jovens tendo que operar. Bastante gente mais jovem. Doutor Mulher, por sinal, eu acho que é um dos poucos médicos que já, acho que tem, até ele dá uma aula sobre LCA em crianças, que então, é muito, muito boa. É uma aula que o mundo inteiro para assistir essa aula dele. É uma aula maravilhosa. E a gente sempre fala, às vezes, quando, quer dizer, uma das frases que eu falo para criança que quer voltar a jogar, eu falo assim, deixa eu contar para você, o teu enxerto não sabe que ele é um ligamento ainda. Entendeu? Então ele falou assim, espere ele entender que ele é um ligamento, aí você volta a jogar bola. Sim. Entendeu? Então a gente tem alguns jargões assim que a gente acaba usando, mas mesmo assim é um desafio muito grande, né? Que a gente tem, a gente sabe que as lesões acontecem, as incidências de uma mulher lesionar o joelho ponta lateral, né? No espaço de 2 anos é grande.
depois da Olha, primeira lá no lesão. Corinthians tiveram várias. E então a gente tem um pouco da vivência disso, as informações chegam mais precisas para nós hoje do que há 30, 40 anos atrás, Sim. né? E aí, indo para a parte final aqui, eu gostaria de que você desse que você é comentarista, você acompanha futebol feminino, vai Corinthians, né? Sempre, né? Mas assim, como que você como comentarista, você vê as coisas acontecendo, a lesão esportiva no futebol, que é o seu caso, né? Elas são vistas hoje. Eu vou te dar alguns exemplos. Tá? Hoje, o fisioterapeuta já pode estar no banco, né? Ali junto com os atletas. Antigamente não se podia. Tá? Só o antigamente médico. era só E o olha médico, lá. ou às vezes até o massagista. Antes do fisioterapeuta, o massagista foi permitido estar. Né? O fisioterapeuta não podia estar. Né? Então, quer dizer, como que você enxerga assim, a lesão? Então, a gente sabe que times aí brasileiros, assim, com lesões acontecendo, então a gente vê os destaques na imprensa, assim, mais uma lesão no time tal, né? Puxa, mas e aí, o que está acontecendo? Então, você vê o técnico brigando com o departamento médico. Então, existe um cenário muito pouco favorável, muito pouco favorável, no que diz respeito às lesões esportivas, né? Então, você vê o nosso atleta de atletismo lá, ele machucou o menisco. Nossa, a nossa esperança ali de medalha machucou o menisco. Como é que vai fazer? Então, em outros esportes, né? Então, gostaria que você desse um cenário para que você vive isso. Como é que você acha que todas as pessoas que envolvem, imprensa, técnico, times, diretores, vamos dizer assim, patrocinadores, né? Estão lidando com o cenário das lesões esportivas? Eu acho que primeiro, hoje, o futebol, né, que é o que eu mais estou próxima e vivencio, não é o mesmo futebol de anos atrás. Então, hoje é muito mais físico. Tanto que é uma das questões que eu acho que o futebol brasileiro já não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo porque o brasileiro sempre teve a diferenciação de ser o criativo, o que partia para o drible. Hoje é tudo muito tático, técnico, até, não todos, né? Não vou generalizar, mas a maioria das escolinhas já coloca a criança para não ser pensante. O lateral executa isso, o goleiro executa aquilo, a lateral, o meia faz isso. Então, acaba cortando um pouco da criatividade, né? De fazer a criança, no caso, né? Pensar. Então, hoje, um bom jogador é aquele que fisicamente ele vai aguentar 90 minutos indo e vindo e fazer um jogo ok. Ele já é um craque. Agora, aquele que consegue correr 30 minutos, mas que faz a diferença, hoje a gente tem poucos. Se a gente pensar realmente, quando a gente vê, tipo, sei lá, o próprio Neymar, você vê o Neymar rabiscando, você fala, nossa, é brasileiro, e orgulho, né, de ter um cara que faz algo diferente. Isso o futebol está perdendo. No feminino, minha gente, ainda isso existe. A gente, né, até, assim, meio que compara que o futebol feminino é o futebol masculino antigamente, que onde você se via jogadas bonitas ainda, porque óbvio que existe o físico, mas não é o predominante. Fisicamente, você não precisa ser uma jogadora muito boa fisicamente e nada tecnicamente. A técnica ainda prevalece. Isso ainda é muito legal. Para mim, é o meu estilo de jogo que eu gosto. E aí, quando tem uma lesão, assim, volto a dizer, você está propenso a uma lesão quando você está jogando, quando você está fazendo um esporte, seja ele qual for. O que acontece hoje com o futebol cada vez mais profissional? A gente sempre fala isso, atleta de alto rendimento não é saudável. Por que não é saudável? É verdade. Porque ele não tem tempo de recuperação. Assim, se é um jogador ou uma jogadora que é muito importante para o time, então ela vai ser cobrada que ela tenha uma volta mais rápida. Os patrocinadores sabem que ela é importante, quer que volte. A imprensa vai ficar perguntando quando é que volta, por que não está voltando. Aí, automaticamente, a cobrança do clube vai para o departamento médico. Se o departamento médico não tiver integrado realmente, porque
todo mundo tem que estar trabalhando em conjunto e ter os mesmos pensamentos ou o mesmo objetivo. Físio, médico, massagista, o departamento médico tem uma pessoa sempre que é responsável. Mas as outras pessoas que trabalham, porque a atleta, né, eu sempre falo naquilo que eu vejo e convivo, no final a grande afetada. E o ser humano. Ainda mais eu acho que, né, até como mulher, o nosso psicológico conta bastante. Então, quando você está tentando, não consegue, hoje vem a depressão, isso está sendo mais tratado como algo que realmente acontece e precisa de um tratamento. A depressão é uma doença. Antigamente era vista como frescura. Hoje é doença, a depressão, principalmente atletas machucados. Porque você tira da pessoa aquilo que ela gosta de fazer. E no futebol feminino não é por dinheiro, não é porque estou deixando de ganhar. Não, o futebol feminino ainda estamos mudando isso, minha gente. Eu acho que esse é o nosso grande trabalho e o grande legado é que o futebol feminino se torne cada vez mais profissional. Mas, antes de tudo, tem o ser humano, que a pessoa quer fazer aquilo. Tá já, de repente, numa certa idade, que pode ser que quando volte, ela já está ficando para trás. A titularidade, você é titular absoluto, de repente se machuca, entra outra no seu lugar e você perdeu a tua posição. Enfim, é uma série de fatores. E o departamento médico, se não tiver integrado com as mesmas decisões, não pode o físio pensar uma coisa, o massagista outra, o médico outra, e no final a atleta não sabe para que lado ir, e nem a quem ouvir, e nem em quem confiar, que é o pior. Pior ainda. Então, eu acho que, primeiro de tudo, o departamento médico tem que estar muito integrado com o treinador, porque o treinador também vai cobrar. O treinador está lá treinando o time, não está sabendo o que está acontecendo dentro dos bastidores, do dia a dia, né? Eu acho que, graças a Deus, isso, o futebol feminino, por ser uma comissão técnica menor, isso fica mais integrado. No masculino, as comissões são muito grandes. Então, tem pessoa, sei lá, tem uns 30 na comissão, futebol feminino, 10. Então, é muito mais fácil você gerir 10 pessoas do que 30. E eu acho que essa cobrança da imprensa no futebol feminino ainda não acontece tanto quanto no masculino. Porque o masculino está... Por que o Neymar está torcendo toda hora o tornozelo? O que está acontecendo com esse garoto? Será que o físio não está sendo bem... não está sendo bem feita? E aí vão tentar achar algum porquê. E todo mundo sabe de tudo, né? Nossa, hoje a informação chega. E assim, é solta, você não precisa de fatos verídicos. Se eu achar uma coisa, eu escrevo lá em alguma rede social e é o meu achismo. E isso vai render, pelo menos, algumas discussões. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o produto final é o atleta que está lá sofrendo dia a dia, sentindo dor ou com a dúvida se vai voltar a jogar, e se voltar a jogar, se vai ser o mesmo de antes, e se for o mesmo de antes, será que não tem a probabilidade de ter uma nova lesão? Então, acho que, primeiro de tudo, é o trato humano, que isso não vai sobressair outra coisa, que senão o ser humano, porque o atleta um dia vai deixar de existir, esse atleta de alto rendimento, principalmente porque é o mais cobrado, mas vai existir o ser humano pro resto da vida. Isso. Então, trate o ser humano e depois o restante vai se alinhando. Mas eu acho que num caso assim de clubes, o departamento médico tem que estar muito integrado e assim muito de acordo todos em qual vai ser o procedimento. Eu acho que isso no Brasil, o fato de ser conversado e não seguir um protocolo já facilita bastante. Porque fora é tudo assim, 2 semanas está assim, 3 semanas está assado. E aqui não. Aqui a pessoa, como é que você está se sentindo? Milene, o que você está sentindo hoje? Exatamente. Aí falar, mas pô, hoje eu não dormi bem. Você sabe que eu não vou render hoje, então não quer dizer que eu retrocedi, não. É dia. É dia. Como você está hoje? Eu estou ótima. Então, hoje é o dia de dar uma avançadinha.
Isso. Que eu lembro aquele exercício lá de... A bola, né? Sempre com a bola de futebol. E eu queria... E era aquele exercício que a gente sabia se eu estava usando mais um lado que o outro e eu queria estar perfeito. Você viu que bem... E eu tá aqui, ó, nem respirava para estar perfeita, porque a gente se cobra, né? Não quero estar mais um que o outro. É que então, a gente fala, o importante é competir até que o adversário perca. Não, e eu acho que a maior competição é a nossa. É consigo mesmo. Porque a gente está lá pensando, caramba, hoje eu vou tentar fazer isso, hoje eu quero ser melhor que ontem, e isso vai avançando. Então, pessoas que acabaram de operar, pessoas que estão com essa dúvida, vai passar, mas a gente tem que dar essa ajuda, tem que estar médico integrado, fisioterapeuta integrado, você integrado, e a gente é o que dá a maior parcela disso, porque eu vou saber se eu estou me alimentando bem, se eu estou, né, porque se eu ficar um pouco mais fortinha, minhas articulações vão sofrer. Não é só a calça que fica apertada, não, a articulação fala, e aí, Melanie, você vai colocando mais peso aqui, e eu acho que fazer as coisas, eu sempre falo, Mal, você sabe, e me conhece, fazer as coisas com amor. Né? Eu não trabalho a força do ódio, gente, por mais que eu não goste de academia. Eu vou para academia com amor. Venha, joelhinho querido. Amor ao futebol. Eu vou fazer você ficar forte. Vou te proteger, para você, naquele chute, não ir para o lado errado. Então, isso também me ajuda bastante. Quando eu estou mentalmente estabilizada de que eu quero fazer aquilo. E para eu fazer aquilo que eu amo, eu preciso seguir umas regras. E aí eu me coloco essa regra de ir na academia, de fazer as coisas direito para poder seguir fazendo aquilo que eu amo. Puxa, gente, que episódio especial hoje. Estou muito feliz aqui de ter essa minha amiga Milene comigo uma longa data. A gente sempre foi muito amigo e realmente, mais uma vez, ouvir você, assim, sempre é um aprendizado, né? Tenho certeza que as pessoas que estão nos acompanhando aqui também acabam sabendo de muitas curiosidades bacanas, né? E, nossa, eu saio mais admirado de você, você sabe disso, obrigada. Porque você é uma querida. E eu queria agradecer muito você por ter vindo aqui, poder fazer suas considerações finais aí para as pessoas que estão nos acompanhando no MG Fisiocast. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, é sempre maravilhoso passar aquilo que a gente vive, né? Eu sempre falo, se é certo, se é errado, não sei, mas é a nossa experiência. Então, acho que quando a gente compartilha aquilo que deu certo para você, aquilo que deu errado, as pessoas vão tendo também um pouco de norte do que fazer ou não, mas cada um tem a sua experiência. E eu acho que nessa parte de FIS é legal, porque eu sou uma dessas pessoas que gosto de ver a experiência dos outros e poder passar um pouco da minha durante todos esses longos anos e agradecer muito, porque eu sempre falo e vou repetir aqui para vocês ouvirem, que se não fosse por vocês, o Dr. Moisés, você, todo o respaldo que eu tive nas minhas lesões, eu não teria chego até onde eu estou. Eu não teria continuado a jogar futebol, eu não teria ido a uma Copa do Mundo, às Olimpíadas. Aliás, eu tive uma medalha, podia ter trazido a medalha, né? É verdade. Porque a medalha eu ganhei 1 ano atrás, gente, então assim, foi pouquinho tempo. E sendo ainda uma atleta. Depois você manda, assim, acho que eu tenho uma fotinho da gente com a medalha. Então, a gente vai dar um jeito de incluir aqui no podcast e mostrar para as pessoas que estão nos acompanhando. Para que você veja que não importa a idade que você tenha, basta você se cuidar e ter isso como um objetivo, não se cobrar tanto, porque eu não sou a mesma Milene de 20 anos, eu tenho essa consciência, eu não sou a mesma Milene que não tinha operado o joelho, sim, hoje eu tenho 4 cirurgias. Mas se não fosse por vocês, eu certeza que não estaria aqui hoje, porque são lesões que foram graves. E o esporte que eu faço é um esporte que propicia mais esse tipo de lesão. Então, muitíssimo obrigada. Imagina, nós agradecemos de tê-la você. Embaixadinha, eu jogo bola e tal, porque eu fui bem cuidada. Obrigada, tá bom, e sempre pensando em você. Muito obrigado mesmo. E agradecendo você que nos acompanha, eu sou Maurício Garcia, fisioterapeuta, e este é o MG Fisiocast. Nos acompanhe nas redes sociais e no nosso canal do YouTube e também pelo Spotify, MG Fisiocast. Até a próxima!